E se eu lhe dissesse que o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não é a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidades, e se o verdadeiro problema for algo muito mais simples e muito mais perigoso, todos os dias, milhares de pessoas acordam com grandes sonhos. Elas imaginam uma vida melhor, pensam em abrir um negócio, ganhar mais dinheiro, aprender novas habilidades ou conquistar algo extraordinário. Mas, quando o dia termina, nada muda. Os sonhos continuam exatamente onde estavam, guardados na mente, esperando. E o mais curioso é que muitas dessas pessoas acreditam que um dia tudo será diferente. Elas esperam pelo momento perfeito, pela condição perfeita, pela oportunidade perfeita. Só que esse dia raramente chega. Em uma pequena comunidade rural, vivia um jovem chamado Lucas. Lucas adorava sonhar. Enquanto caminhava pelas estradas de terra da vila, imaginava seu futuro. Em alguns dias, sonhava em se tornar o agricultor mais rico da região. Em outros, imaginava construir uma casa enorme para sua família. Seus sonhos eram inspiradores. O problema era outro. Lucas passava mais tempo imaginando o sucesso do que trabalhando para alcançá-lo. Antes do nascer do sol, os agricultores da vila já estavam nos campos. Eles estudavam novas técnicas, cuidavam da terra e buscavam maneiras de melhorar suas colheitas. Lucas, porém, permanecia na cama. Quando surgia uma oportunidade para aprender algo novo, ele sempre encontrava uma desculpa. Vou começar amanhã. Agora não é o momento certo. Preciso de mais recursos. Preciso de mais tempo. Os dias viravam semanas. As semanas viravam meses. E os meses passavam sem que nada mudasse. Enquanto isso, outras pessoas avançavam. Elas não eram mais inteligentes que Lucas. Não eram mais talentosas. A diferença era simples. Elas agiam. Lucas apenas esperava. Certa tarde, sentado perto de um riacho, ele observava a água seguir seu caminho. O som da corrente parecia tranquilo, mas, naquele dia, algo dentro dele estava inquieto. Pela primeira vez, ele começou a perceber uma verdade desconfortável. Talvez seus sonhos não estivessem demorando porque eram difíceis. Talvez estivessem demorando porque ele nunca tinha dado o primeiro passo. E aquela pequena dúvida estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a mesma inquietação que havia sentido à beira do riacho. Por mais que tentasse ignorar aquele pensamento, ele continuava voltando. E se o problema for eu? Era uma pergunta simples, mas difícil de aceitar. Naquele mesmo dia, enquanto caminhava pela vila, ele encontrou um agricultor muito respeitado chamado Antônio. Antônio era conhecido por sua experiência, sua disciplina e pelos excelentes resultados que conseguia em suas plantações. Sua família vivia bem, suas terras eram produtivas e todos admiravam seu trabalho. Lucas observou aquele homem por alguns segundos e disse: "Eu gostaria de ter a vida que o senhor tem." Antônio sorriu. "Tem certeza?" "Claro. O senhor tem sucesso, respeito e estabilidade. Quem não gostaria?" O agricultor sentou-se em uma pedra próxima e fez uma pergunta inesperada. "Quantas horas você trabalhou hoje?" Lucas ficou em silêncio. "Nenhuma." "E ontem?" Mais silêncio. Antônio apenas assentiu com a cabeça. Depois apontou para o riacho que corria ao lado da estrada. "Está vendo aquela água?" "Sim." "Se uma pessoa ficar parada aqui todos os dias desejando chegar ao outro lado, ela conseguirá atravessar?" Lucas respondeu imediatamente: "Não." "E o que ela precisa fazer?" "Precisa nadar ou construir algo para atravessar." O velho agricultor abriu um leve sorriso. "Exatamente." Ele fez uma pausa antes de continuar. "A vida funciona da mesma forma. Os sonhos não se realizam porque você os deseja. Eles se realizam porque você age." Lucas permaneceu calado. As palavras pareciam simples, mas atingiram seu coração com força. Durante anos, ele havia acreditado que sonhar era suficiente. Durante anos, esperou pela oportunidade perfeita. Mas agora começava a entender algo importante. A oportunidade não cria pessoas determinadas. Pessoas determinadas criam oportunidades. Naquela noite, Lucas quase não conseguiu dormir. Ele ficou pensando em todas as desculpas que havia usado. Pensou nos dias desperdiçados. Pensou nos projetos que nunca começaram. E,
Pela primeira vez, sentiu vergonha de suas próprias justificativas. Quando o sol ainda nem havia aparecido no horizonte, ele tomou uma decisão. Nada grandioso, nada espetacular, apenas uma decisão simples. Começar. Não na próxima semana, não no próximo mês, não quando tudo estivesse perfeito. Começar agora. Ele saiu da cama antes do amanhecer. Seu corpo queria continuar descansando. Sua mente tentava convencê-lo a desistir. Mas, naquele dia, Lucas fez algo que nunca havia feito. Ele escolheu agir mesmo sem vontade. E sem perceber, estava dando o primeiro passo da transformação que mudaria seu destino. Os primeiros dias foram muito mais difíceis do que Lucas imaginava. Sonhar era fácil. Agir era outra história. Na primeira semana, ele acordou antes do nascer do sol todos os dias. O corpo reclamava. Os músculos doíam. As mãos ficaram cheias de marcas do trabalho. Muitas vezes ele se perguntava, será que vale a pena? Mas, mesmo com as dúvidas, continuava. Pela primeira vez em sua vida, ele estava construindo algo em vez de apenas imaginar. Os moradores da vila perceberam a mudança. Alguns ficaram impressionados. Outros não acreditaram. Houve até quem zombasse dele. Olhem só, Lucas virou trabalhador agora. Vamos ver quanto tempo isso dura. As risadas incomodavam, mas não tanto quanto antes, porque algo estava mudando dentro dele. Antes, qualquer crítica era suficiente para fazê-lo desistir. Agora, ele começava a entender que opiniões não colhem resultados. Trabalho sim. Os meses passaram. Lucas começou a estudar agricultura com mais seriedade. Conversava com agricultores experientes. Fazia perguntas. Lia tudo que conseguia encontrar. Nem sempre dava certo. Na verdade, muitos dos seus primeiros esforços terminaram em fracasso. Algumas sementes não germinaram. Parte da plantação foi destruída por uma forte tempestade. Em certa ocasião, uma praga atingiu sua colheita e ele perdeu semanas de trabalho. Foi uma das noites mais difíceis da sua vida. Sentado sozinho diante dos campos danificados, ele sentiu a velha vontade de abandonar tudo. A mesma voz de sempre apareceu em sua mente. Você tentou. Já sofreu o suficiente. Talvez isso não seja para você. Durante alguns minutos, Lucas quase acreditou naquela voz. Mas então se lembrou das palavras de Antônio. A vida responde às ações, não aos desejos. Ele respirou fundo, levantou-se e voltou ao trabalho no dia seguinte. Não porque estava motivado, não porque tinha certeza de vencer, mas porque finalmente havia entendido uma verdade poderosa. Disciplina é continuar mesmo quando a motivação desaparece. Com o passar do tempo, pequenas mudanças começaram a surgir. Sua terra ficou mais produtiva. Suas decisões ficaram mais inteligentes. Sua experiência aumentou. Os resultados ainda estavam longe dos seus grandes sonhos. Mas algo importante já estava acontecendo. Lucas estava se tornando uma pessoa diferente. Mais forte, mais paciente, mais responsável, mais preparada. E foi então que ele percebeu algo surpreendente. O maior prêmio daquela jornada não era o dinheiro que poderia ganhar no futuro. Era a pessoa que estava se tornando no presente. Sem perceber, ele já não era o jovem que passava os dias esperando pela hora perfeita. Agora era alguém que criava oportunidades com as próprias mãos. E aquela transformação ainda estava apenas começando. Os anos passaram, e os resultados finalmente começaram a aparecer. As terras de Lucas cresceram. Suas colheitas se tornaram mais produtivas. Sua renda aumentou. Sua família passou a viver com mais conforto e tranquilidade. Mas o mais interessante não era o sucesso que todos podiam ver. Era a transformação que ninguém via. Certo dia, Lucas visitou Antônio novamente. Ao observar tudo que havia conquistado, ele disse: finalmente estou chegando perto dos sonhos que tive durante tantos anos. Antônio sorriu, mas sua resposta surpreendeu Lucas. Não, você está conquistando algo muito maior. Maior do que meus sonhos? Sim. Lucas ficou confuso. Então o velho agricultor explicou. Quando você começou esta jornada, acreditava que o objetivo era alcançar o sucesso. Hoje você entende que o verdadeiro objetivo era se transformar na pessoa capaz de sustentá-lo. Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. De repente,
Tudo fez sentido. Cada manhã difícil, cada fracasso, cada erro, cada obstáculo. Nada havia sido desperdício. Tudo fazia parte da preparação. Se tivesse recebido sucesso anos antes, provavelmente perderia rapidamente, porque ainda não possuía disciplina, ainda não possuía maturidade, ainda não possuía força emocional. A jornada não estava apenas levando Lucas até o destino. Ela estava preparando Lucas para permanecer nele. Com o tempo, muitas pessoas começaram a procurar seus conselhos. Quase todas faziam a mesma pergunta: qual é o segredo do seu sucesso? E sua resposta era sempre simples: eu parei de desejar e comecei a agir. Alguns sorriam ao ouvir isso. Outros pensavam que a resposta era simples demais. Mas Lucas sabia que aquela frase continha a verdade que mudou sua vida. Porque sonhar é importante. Os sonhos mostram a direção. Mas somente a ação cria movimento. Somente a disciplina cria progresso. Somente a persistência produz resultados. A maioria das pessoas não fracassa porque seus objetivos são impossíveis. Fracassa porque desiste cedo demais. Porque espera pela motivação perfeita. Porque procura atalhos. Porque quer recompensa sem enfrentar dificuldades. Mas a vida raramente recompensa quem apenas espera. Ela recompensa quem continua avançando, mesmo quando o caminho parece difícil. Por isso, quero deixar uma pergunta para você. Qual sonho está esperando pela sua ação neste exato momento? Talvez você não precise de mais tempo. Talvez não precise de mais recursos. Talvez não precise de condições perfeitas. Talvez precise apenas dar o primeiro passo. Um passo hoje, outro amanhã, e depois outro. Porque grandes conquistas quase sempre começam com pequenas ações repetidas diariamente. Lembre-se, seu futuro não está esperando pelos seus desejos. Seu futuro está esperando pelo seu trabalho. Se esta história trouxe valor para a sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E não se esqueça, o momento perfeito raramente chega. Quem transforma sonhos em realidade é quem decide agir agora. Até a próxima história.